Recebo o nosso fraterno abraço e, abraçando a Maria José, nós estamos fazendo isso a todos, né? Estendendo esse abraço a cada um dos irmãos que militam, que trabalham no Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Juiz de Fora. Agradecemos a oportunidade desse encontro e parabenizamos a casa, que agora, em setembro, no dia 4, completou 72 anos, pujante e laboriosa. Agradecemos também aos mentores, orientadores e trabalhadores espirituais que intuem, inspiram e sustentam a casa. À noite de hoje, nós vamos abordar o tema confiança e serenidade. A confiança e a serenidade nunca foram tão necessárias como nos tempos que vivemos, em face desta grande insegurança que nos cerca, especialmente alimentada por uma mídia que traz para nós ainda amplia a nossa inquietação. E, de fato, o grande antídoto contra esse momento de medo, preocupação, é o Evangelho de Jesus. É nele que nós vamos buscar o remédio para as nossas inseguranças. A confiança fica muito marcada ao longo da trajetória do Mestre, aquela célebre passagem em que ele se encontra, narrada por Lucas, no capítulo 25, em que ele vai nos trazer o momento em que Jesus está naquele barco e eles estavam pescando, Lucas 8, 25, perdão. Eles estavam pescando e, de repente, são colhidos por uma grande tempestade. E esta obra é Caminho, Verdade e Vida. Há um comentário que eu considero necessário de Emmanuel acerca desse tema. O título é Tempo de Confiança. Ele destaca a fala de Jesus, onde está a sua fé, onde está a sua confiança, reiterando que, no latim, a palavra fides quer dizer confiança, fé. Então, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. E ele nos afirma: a tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. E atende-os o Mestre, mas depois pergunta: onde está a sua fé? Ou seja, onde está a confiança de cada um? Hoje nós estamos também num barco. A Terra hoje atravessa uma grande tempestade. É inquestionável que a pandemia nos trouxe também, assim como para os discípulos, uma imensa inquietação. E é preciso que nós aqui tenhamos como referência a fala de Jesus. Ou seja, são nesses momentos cruciais que nos cabe expressar e deixar expandir a nossa confiança no Mestre. Afinal, ele nos afirma com toda a segurança em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco por todo o tempo. E assim, nesses momentos difíceis, nós temos que nos lembrar do Mestre. Há uma obra chamada Ave Luz, que é de autoria de João Nunes Maia. Ele psicografa um texto de Shaolin, em que ele estabelece um diálogo com Pedro. Pedro vai fazer a ele uma abordagem acerca da confiança, e o Mestre leciona: Pedro,
A confiança não é material comprável nos mercados da terra, nem tampouco a aquisição dos labores do mundo. Então, ele já vai dizer aqui que a confiança é algo que nasce de dentro para fora, mas que precisa também do exterior. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e o esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. E aí nós complementamos a fala do mestre com o exemplo de Paulo na sua escalada redentora, ao longo de cerca de 35 anos dedicados à divulgação da doutrina do mestre, não podendo estar presente em todas as igrejas que ele houvera fundado, recebeu de Jesus, através da inspiração, a recomendação de autenticar cartas, e assim o fez. E a carta aos Romanos na verdade, é uma grande manifestação de confiança no Mestre. Ele diz claramente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o momento em que precisamos reavivar em nós esta postura de Paulo, que sempre tinha este compromisso de otimismo, de certeza de que não estava só. E essa expressão de Paulo vai se repetir ainda na carta de Romanos, ainda nesta mesma carta que ele escreveu estando em Corinto para a igreja de Roma, que estava iniciando. Em Romanos 12:12, ele vai dizer: permaneçamos alegres na esperança, serenos no sofrimento e firmes na oração. Este é o momento em que nós precisamos estar mais próximos do divino. Nós precisamos deixar aflorar em nós o eu que trazemos conosco, essa centelha do Criador, e nos harmonizarmos com o Pai, o Senhor das bênçãos. É imperioso registrar que esta confiança, como assevera Jesus, deve nascer de dentro para fora. Assim é preciso cultivarmos a cada momento, como ele fala, a cada dia, a autoconfiança. Buscarmos dedicar mais tempo ao autoconhecimento e valorizarmos a nós mesmos. Em diversas situações, nós nos deixamos apequenar pela insegurança, pelo receio, pela intemperança. E Paulo vai nos falar, constituindo a palavra confiança para Paulo um dos pilares que o mantiveram na sua trajetória de amor e de esperança. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele leciona para nós: tudo eu posso naquele que me fortalece. E esta fala, ela vai complementar uma manifestação anterior no capítulo 4, versículo 12, onde ele diz: eu sei viver na abastança e sei viver na escassez. O momento agora é de escassez de paz, porque estamos com o mundo à nossa volta, marcado pela violência lá no Oriente. Estamos, em maior ou menor medida, atravessando esta real tempestade que é a pandemia. Então é preciso lembrarmos de Bittencourt Sampaio, que nos deixou um legado de confiança na fé, na certeza de que Jesus está no leme. Esta frase de Bittencourt Sampaio precisa ser repetida por nós como se fora um mantra, pois é neste momento em que o nosso barco
está sossobrando a terra, né, vivendo esta tempestade, enfrentando esses ventos, né, adversos, é que nós precisamos nos lembrar do Mestre, da sua admoestação. Homens de pouca fé, homens de pouca confiança. E, nesse diálogo com Pedro, Jesus continua ensinando. A confiança, Pedro, é semente plantada por Deus na consciência das criaturas. Lindo esse texto, que pode, pelas mãos do tempo e do esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. Então, esta fala de Jesus, ela é uma fala extremamente otimista e nos convida exatamente a tomarmos uma postura de maior confiança diante de todos os momentos árduos que estamos atravessando. E aí ele vai continuar nessa orientação a Pedro. Alimentar a desconfiança é pender-se para o negativo, que traz ao coração a dúvida, o medo, falsificando os alicerces de todos os teus ideais. Então é preciso que nós alicercemos a nossa confiança na certeza de que Jesus está presente, enviando os seus mentores, orientadores, e guardando a certeza de que, no livro dos Espíritos, através de um tratado deixado por Santo Agostinho, o Senhor da vida nos concede um espírito puro, um espírito superior, como nosso guia, como nosso orientador, o nosso anjo guardião, que permanece junto de nós, nos protegendo, nos assistindo, nos orientando. Mas é preciso que nós estejamos despertos para este ser supremo que, ao nosso lado, nos traz segurança, apoio. É o mensageiro divino, é o missionário celeste, que, embora num mundo, né, muito elevado, o mundo celestial, ele está permanentemente sintonizado conosco para nos ajudar nos momentos adversos. E é interessante, quando nós falamos de confiança, é trazer exemplos do dia a dia, é trazermos situações fáticas, reais. Aqui nós temos, nesta obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Ela nos fala de um momento, em 1958, portanto, há 60 anos atrás, a família pede o concurso dela em outra cidade, porque um familiar seu se encontrava doente, e apesar de todos os recursos que a medicina dispunha, eles tinham condições para isso, ele estava muito bem assistido por médicos terrenos, mas a confiança de que a Dona Ivone Pereira, como missionária do além, como uma médium de efeitos de grande, mediunidade exuberante, ela poderia, de fato, socorrer esse parente. E ela se desloca numa distância longa, e lá chegando, ela narra um fato interessantíssimo. Ali estava o seu familiar com o diagnóstico já fechado, ou seja, ele tinha uma úlcera de duodeno. E o paciente se encontrava acamado há vários dias, e a doença não cedia, não se via melhora naquele quadro clínico.
E ela, com a sua mediunidade muito aflorada, logo que chega aos aposentos, ela percebe, ela chama de C de casa, C entre aspas, ela abrevia o nome desse paciente. Ela percebe que ali estavam dois entes espirituais. Um era Adão, um primo que houvera a partir de algum tempo pela via do suicídio. Ele estava ali num estado de grande sofrimento, porque ele houvera ingerido um organofosforado à época, o nome era formicida, que dava um desconforto muito grande, vômitos, náuseas, dores atrozes na região abdominal, um estado de asfixia, e ele vivenciava tudo aquilo porque houvera atentado contra a própria vida, e ali estava trazendo vibrações muito deletérias para o ambiente onde se encontrava o paciente em pauta. E no chão, ela percebeu, no chão do quarto, a visão de Dona Ivone era única, era singular, porque os demais não tinham evidência. E ela pôde, então, fazer ali um inventário, como é que estava aquela situação. Identificou, como dissemos, no chão, deitado numa esteira, um ente espiritual também, ele já em torno de 40 anos, de etnia negra, dormia ali numa esteira, e que trazia também consigo marcas de uma grande enfermidade. Todo o seu corpo estava demasiado. Aí, falando para o Carlos, que é da nossa área, né, Carlos? No estado de anasarca, né? Todo, os pés inchados, as mãos, o rosto, todo ele é demasiado. E demonstrando uma doença cruel. E ela, então, percebendo essa presença desses espíritos que acabavam influenciando negativamente o quadro do paciente, mostrando para nós que há um intercâmbio muito grande entre nós, que vivemos no mundo dos encarnados, e aqueles que se acham no plano dos desencarnados, como asseverava, aliás, Paulo, de forma muito própria na carta aos Coríntios: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, voltando a Paulo e o seu grande saber. Então, ela fez essa observação, pediu o auxílio do plano espiritual. Dona Ivone entra em prece e logo ela tem um concurso de espíritos que arrebanham o Adão que se encontrava já nesse quadro, né, de muita dor pelo suicídio. Ele é levado para ser socorrido em reuniões no grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, dirigido por Francisco Cândido Xavier. E o espírito Charles, que tinha sobre ela uma grande ascendência no plano espiritual, ele fala a ela: ó, você, como já teve um passado, né, de também ser suicida em outras encarnações anteriores, você vai poder ajudar a ambos. E agora nós temos aqui esse espírito que você vai, vou designar a você o trabalho junto a esse paciente que está aqui presente. E ela, então, ele fala, ele chamava-se Pedro aqui na Terra, e ela, então, através do mecanismo de psicometria, aquele ambiente, ela volta no tempo, ela num transe mediúnico, ela volta alguns anos atrás, quando ainda não existia aquela casa confortável, não existia aquele ambiente onde ela estava, e ela retorna, então, a anos anteriores, e lá ela identifica a presença do Pedro, né, todo inchado, e lidando com as suas plantas. Ele vivia das suas hortaliças, ele cuidava de uma horta, e a esse tempo ele estava vencido por esta doença, que era um câncer no sistema renal. Daí esta manifestação, né, de inchação generalizada no corpo. E ela começa a estabelecer com ele diálogos através da sua mediunidade. E conversando com ele, chamava carinhosamente de Pedro. E ela, então, para estar próxima dele, ela, voltando no tempo,
ela pode participar com ele do cuidado daquele trabalho que ele fazia diariamente, que era amarrar com a embira, né? Algo muito próprio da minha idade, da minha infância, né, Maria José? A embira amarrando ali as ervilhas, e ele falando com ela que estava muito adoentado, vivia dificuldades financeiras muito grandes. E nessa narrativa, ela vai se aproximando dele e vai se tornando uma pessoa íntima, porque ele, na verdade, ele fixara o tempo passado. Ele era um espírito que, embora já estivesse no plano espiritual, ele disse, num certo momento, para Dona Ivone Amaral Pereira: eu tenho muito medo de morrer, de ir para o inferno. Uma manifestação assim, muito, muito simplória. Era um espírito muito simples, era um ser humano muito simples quando viveu na Terra. E a partir dali vem, então, aquela confiança, e a família muito confiante de que a Dona Ivone poderia, de fato, trazer benefícios reais ao seu aquele parente. Ela continua nesse trabalho laborioso e, adquirindo a confiança dele, ela recebe também uma ajuda de um outro espírito, e ele chega, José Evangelista, que também era de etnia negra, mas com um grande conhecimento, com uma linguagem muito refinada. Na verdade, Dona Ivone entendeu que ele houvera vivido anteriormente uma condição de maior cultura, e ele chega, então, com um linguajar mais assim, mais bem elaborado, mas se aproxima do Pedro e diz a ele: ô Pedro, eu vejo que você está numa situação de muita dificuldade financeira, nessa penúria, essa casa que você vive, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, você vive numa situação desumana, Pedro. Então, eu queria te oferecer, eu sou funcionário da rede ferroviária, agora a rede ferroviária, na época a empresa a Leopoldina Railway, né? A empresa que era uma empresa férrea, uma empresa, falou: nós precisamos passar com nossos trilhos por aqui, eu estou autorizado a te comprar essa casa por um valor, uma soma muito alta, e aí você vai poder ir para o hospital e se tratar. E ele, então, concorda em se deslocar daquele ambiente, né, para ir para o hospital. Aí ele: você vai receber uma soma tão alta que isso vai permitir você tratar. Então, você vai me acompanhar, vou te levar para o hospital. E ali, aceitando esta abordagem, olha a sutileza, a ternura do plano espiritual, para que pudesse deslocar o Pedro, que estava com todas as suas forças ainda presas, com o seu pensamento, porque pensamento é vida, pensamento é força. Ele é deslocado, então, para o hospital, mas não um hospital aqui da Terra, como ele imaginava. Ele vai ser levado a um hospital espiritual para ser tratado e, naturalmente, receber os cuidados que ele necessitava. E, a partir desse afastamento, né, descolando daquele ambiente, o paciente, desses dois enfermos espirituais, ele vai se recuperar, a sua melhora se dá de forma, né, muito favorável, mostrando a todos nós que esta confiança nos amigos espirituais, nos benfeitores que se encontram na outra margem da vida, é muito importante. E daí lembrarmos do Mestre Jesus, que não estaríamos desamparados, porque temos efetivamente o concurso, a ajuda e a presença desses benfeitores, desses trabalhadores incansáveis. Eu costumo dizer que nós temos um SAMU espiritual, literalmente, né, Carlos? À nossa disposição, dependendo naturalmente do nosso merecimento, para que nós possamos buscar esta ajuda. E aí também eu trago, né, aqui uma situação que nós hoje nos propomos a falar. E aqui eu trago, então, um texto que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra basilar para nós, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos são aqueles que se acham apartados da serenidade. A serenidade é um bem essencial à nossa existência.
Porque a partir da nossa tranquilidade, da nossa harmonia interior, do nosso equilíbrio, nós vamos poder enfrentar as adversidades, nós vamos poder desempenhar melhor o nosso papel enquanto seres que viemos com o objetivo de servir. Mas para isso nós precisamos estar em paz conosco mesmo. E aí vai nos falar o Evangelho segundo o Espiritismo, que, lembrando, né, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, lembra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 13, é o Sermão da Montanha. Sempre, para nós, um recurso imperativo nas nossas vidas. E aí assevera o livro Evangelho segundo o Espiritismo. A calma, a serenidade e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, a palavra, né? Nós estamos vendo aí já um link entre a confiança e a serenidade, que é o objeto, que é, na verdade, é o pilar do estudo dessa noite, né? A confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que se constitui o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Aqui nós estamos falando desse tema porque o suicídio ele geralmente nasce, a antessala do suicídio é o quê? É um estado de estresse, de ansiedade, de desconformidade com o mundo. Então, ele está nos trazendo aqui uma fala importante, um dos melhores medicamentos para enfrentar, né, estas tentações que podem nos levar a estes gestos tresloucados. Nós estamos no mês de outubro, é sempre importante lembrarmos, né, da prevenção contra o suicídio. Então, ele vai nos falar que essa serenidade, essa paz interior, esta confiança no futuro, na vida após a vida, na certeza de que nós estamos amparados permanentemente pelos bons amigos espirituais, e continua lecionando para nós o autor no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem para suportar. É exatamente o que ocorre, como dissemos na imagem primeira, quando iniciamos o estudo dessa noite. Vamos voltar a Jesus, a Lucas, no capítulo 8, versículo 25, quando ele nos fala daquele momento crítico em que os pescadores, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, estavam no barco com Jesus, e esse barco ameaçou a deriva, estar à deriva. E ele nos diz, né, que tivéssemos confiança. Então, quando nós somos visitados pelas tentações, vamos nos lembrar de Jesus, que deixou autenticado ainda em Mateus, agora no capítulo 5, versículo 13, né, quando ele nos orienta como orar, né, solicitado a nos deixar um passo a passo na oração, ele nos traz a mensagem, o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. E já na penúltimo versículo, ele nos fala, né? Não nos deixeis cairmos estando em tentação, porque são exatamente nesses momentos em que perdemos a confiança no Pai, perdemos a confiança na espiritualidade amiga, é que nos deixamos levar pelas atitudes de atentado contra a nossa própria vida, né? Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira porque o Espiritismo o faz, o
o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que esta força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva dos abalos à razão, os quais, não fora isso, a conturbariam. Então, ele está nos dizendo que nós temos o melhor ação, né? Não, nós devemos ser proativos em favor da paz, né? Diante das situações que se mostram para nós verdadeiros desafios, né? Reveses, como ele mencionou, é preciso que nós tenhamos sempre conosco a certeza e a confiança que estamos assistidos por estes bons amigos, e entre eles, como prioridade, o nosso anjo da guarda. E aqui há um momento nesta obra Ave Luz em que se estabelece um diálogo. Jesus era, na verdade, um ouvidor geral. Ele tinha para com seus apóstolos, né, um carinho e, sobretudo, uma grande tolerância. Os ouvia com parcimônia e sempre deixava uma mensagem que, trazida por João Nunes Maia, através do espírito de Shaolin, funcionam para nós como um GPS para o dia de hoje, para o momento que nós estamos vivenciando. A experiência que estamos vivendo hoje é de fato muito inquietante e geradora em nós de graves tentações. Por isso esse cuidado. E aqui vem a fala de Tiago. Tiago se aproxima de Jesus e fala para ele: mestre, pare-me um pouco, discorra sobre a serenidade. E Jesus, com a sua com a sua mansuetude, vai dizer para ele: a serenidade de que queres ser portador, Tiago, é tesouro dos anjos, que receberam das mãos do tempo, pelos impulsos de milênios incontáveis sobre as bênçãos de Deus. Então, ele vai dizer que a serenidade é uma característica muito própria, é patognomônica dos anjos, dos seres angelicais, dos seres perfeitos, dos espíritos superiores, que com o rolar dos séculos, com o passar do tempo, eles a adquirem em plenitude. E aí ele vai dizer para Tiago, ainda esclarecendo sobre a serenidade, ou seja, qual é o caminho para a serenidade? Esse tempo somente age quando nós abrimos os nossos corações pela boa vontade. Então, para que nós tenhamos, de fato, esse mérito para receber este tesouro de valor incalculável, que é a serenidade, é preciso que nós façamos a nossa parte. Nós tenhamos um movimento. E esse movimento é o esforço próprio, que nunca deve nos faltar. E os milênios são como o calor divino que somente amadurece e harmoniza o universo interior quando nos dispomos a respeitar e viver os princípios das leis que nos governam a todos. É preciso nós estarmos em sintonia fina com os ditames que o Mestre Jesus nos outorgou, que o Mestre Divino nos deixou como legado maior. E vai dizer ainda para Tiago, esclarecendo a todos nós: as bênçãos de Deus são a execução da melodia celestial que se irradia pela vivência da serenidade imperturbável. Então, ele nos fala aqui que na hierarquia dos mundos, né, o plano celestial é onde reina in toto esta serenidade, este equilíbrio,
esse estado de harmonia absoluta. Aí ele vai falar, né? Lá reina esta condição. E vai fazer um paralelo, Jesus. Esta mansuetude no seio dos homens, ou seja, aqui na crosta terrestre, entre nós, nosso mundo pessoal, no nosso dia a dia, parece difícil pela largueza de nossa ignorância. A lei impõe uma condição. Cada dia que cada um de nós coloque na nossa mochila um grauzinho de areia de alto aprimoramento, de amor sem descanso, de fé revestida de obras. Quando deres o primeiro passo com sinceridade e confiança, começarás a viver e sentir a verdadeira felicidade. Então, ele está nos dando aqui, na verdade, né, um passo a passo na direção da felicidade, que necessariamente tem como caminho a confiança na vida futura e a serenidade dentro de cada um de nós. E nós vamos agora a um outro exemplo. Considero, assim, imperioso mesmo que a gente tenha os exemplos da vida do cotidiano para fixar em nós a importância de cultivarmos estas virtudes que para nós são elementos de elevação, constituem para nós um ganho, um efetivo da nossa qualidade de vida, tanto no sentido físico, mas, sobretudo, com reflexos no nosso mundo íntimo e, por conseguinte, no nosso universo espiritual. E aqui eu faço uma homenagem a Juiz de Fora. Vamos citar ainda essa mesma obra de Dona Ivone Amaral Pereira, né? Porque nós estamos falando para os nossos amigos, nossos fraternos irmãos de ideal espírita de Juiz de Fora, o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E aqui, Dona Ivone Amaral de Pereira, ao longo da sua existência, é uma missionária, né? Veio com um grande projeto de auxiliar a todos nós através da sua mediunidade. Ela deixa obras memoráveis, de leitura necessária, e ela vai trazer para nós, ela dirigiu durante alguns anos, mais precisamente 2 anos, os trabalhos mediúnicos na Casa Espírita de Juiz de Fora, aí na Rua Sampaio, uma casa centenária, né? Como o nosso Bezerra de Menezes, né? Cada dia faz esse trabalho de auxílio, de amparo, de socorro, de sustentação aos necessitados do corpo e da alma. E ela diz que, nesse momento em que estava em Juiz de Fora, dirigindo lá os trabalhos na Casa Espírita, manifestou-se um espírito com uma característica muito peculiar. Ele era um espírito que trazia um grande sofrimento para o encarnado e fora levado à casa, aos trabalhos mediúnicos, para ali receber o socorro, a orientação e para ser doutrinado, né? E assim desvincular daquele paciente. E ele estabelece com ele uma conversa muito afetiva, muito amorosa. E ele então vai dizer, né, que ela falando do amor, que ele precisava se despir do ódio, que eles estavam ali, todos eles, né, envolvidos nessa sua recuperação, que ele aproveitasse aquele momento para que ele pudesse transpor, né, aquele quadro que ele estava, né, vivenciando de muito ódio, muito rancor. E aí, então, ele vai dizer para ela, né, olha, embora eu tenha por você, ele falando com ela, um carinho muito grande, né, pode me pedir qualquer coisa, menos que eu me
descolhe desse espírito. Eu reconheço que toda a sua fala é cercada de muita verdade, mas ele, do passado, aí nós estamos vendo aí um diálogo entre o espírito, que está vencido pelo rancor, né? Trazendo um grande sofrimento a um encarnado, e a dona Ivone Amaral Pereira, essa grande médium, vai se interpor nessa relação, buscando oferecer a este espírito que a sua carta de alforria, que ele deixasse as algemas, né, do ressentimento. Ele diz para ela, ó, qualquer coisa você pode me pedir, menos isso. Porque esse espírito ele foi muito mal em momentos da sua vida. Ele me levou ao hospício e me levou à prisão em vidas anteriores. E agora eu estou, né, no seu encalço para que ele também permaneça como hoje, né, no hospício. Esse paciente estava internado numa casa para pacientes psiquiátricos em Juiz de Fora, a esse tempo, e, se possível, dali para a prisão. E esse diálogo vai se estabelecendo. Dona Ivone Amaral de Pereira era portadora de uma grande força espiritual, uma grande capacidade de envolvimento. Esse diálogo vai ocorrendo, e aquele espírito, ele não se manifesta em outras ocasiões, mas ele vai permanecer na casa, durante as reuniões mediúnicas, ele vai sendo levado compulsoriamente pela espiritualidade superior para assistir às palestras, e ali vai passando por um processo de doutrinação, até que, em um certo momento, ele vai sendo, então, de volta, vai ser levado à reunião mediúnica, esse diálogo se restabelece e ele já se mostra sensibilizado pelas forças positivas do bem, que acabam alcançando as suas fibras mais sensíveis, e ele concorda, então, em voltar a uma atividade, refazer a sua vida, mostrando ali um resultado exitoso realizado através dos irmãos de ideal espírita na Casa Espírita de Juiz de Fora. Isso nos anima, isso aumenta a nossa confiança de que o nosso trabalho, feito diuturnamente, traz bons frutos e que nós devemos persistir nesta ajuda, confiantes na espiritualidade superior e buscando, sim, levar a esses espíritos sofredores, desesperançados, a serenidade. Porque o que ele recolhe na casa, efetivamente, após esse tempo de ajuda, é a sua harmonia. Então, ele abre mão daquela perseguição, do ódio, e o que sobrepõe, na verdade, é o quê? É a paz, a harmonia. Ele se sente acolhido, ele se sente envolvido por aquelas vibrações de amor. Então, tudo isso, para nós, é um grande incentivo para que nós possamos, né, ser dispensadores da serenidade e da confiança, primeiro para cada um de nós, buscando nos harmonizar conosco, buscando a melhora da nossa autoestima e, por conseguinte, que nós possamos ser também multiplicadores da confiança e da serenidade. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Eu peço desculpas, porque eu sempre gosto de trazer a história real, né? Porque ela tem essa capacidade de nos mover, né? De nos motivar nesse trabalho essencial a cada um de nós, como servidores de Cristo, no trabalho de ajuda, não apenas aos encarnados necessitados, mas, sobretudo, aos irmãos que se encontram na pátria espiritual, necessitando de ajuda e de assistência. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. E é interessante porque o Dr. Bezerra de Menezes,
ele permanece, né, liderando grandes equipes no plano espiritual, ele está sempre presente, nos assistindo, aparando a todos nós, que possamos nos lembrar dele nesses momentos em que a pandemia, graça, está deixando tantos encarnados com a saudade pela perda de entes queridos, que eles possam ser socorridos aqui, e os bons amigos liderados por grandes equipes, né, entre eles Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, Eurípides Barçanufo, Padre Vitor Martins, Padre Vitor Coelho, enfim, são, né, grandes espíritos a trabalhar incansavelmente em favor dos nossos irmãos e de nós, os necessitados. Que assim seja.